Alô, muito bom dia para você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Breakfast News. Com muitos assuntos hoje, hein? Os brasileiros na Libertadores da América. Ontem teve Flamengo e Corinthians. Hoje será a vez de Cruzeiro e Vasco. São Paulo joga sua vida na Copa do Brasil diante do bom time do Atlético Paranaense no Morumbi. E Neymar fala sobre a sua recuperação, pensando, é claro, na Copa do Mundo. Tudo isso e muito mais a partir de agora, hoje, quinta-feira. Uma quinta-feira ensolarada, pelo menos em São Paulo. Hoje é dia 19 de abril de 2018. É o chamado Dia do Índio, né? Hoje é o Dia do Índio. Até tem uma música aí que fala, né? Todo dia era dia de índio, mas agora ele só tem o dia 19 de abril. Claro que todo dia é dia de índio, mas criaram um dia específico, parabéns, e que eles sejam tratados cada vez mais com muito respeito aqui no Brasil. Grande abraço a você que curte as nossas páginas nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, através do @Rádio Futebol C, @Rádio Futebol C. Você que nos ouve através do www.radiofutebolclube.com.br, no seu celular, no seu tablet, no seu computador, onde você estiver, quando você quiser. Toda a nossa programação fica arquivada em podcast, então se você não puder acompanhar ao vivo, você pode ouvir também depois, no momento que for mais tranquilo para você. Comigo hoje, para a gente abordar aí vários assuntos importantes, toda a experiência, a categoria de José Roberto Lucas. Tudo bem, Zé Boquinha? Bom dia. Tudo bem, Carlos Júnior. Bom dia aos amigos que nos ouvem. Ontem um jogo complicado na Argentina, né? O Corinthians jogou bem, jogou de igual para igual, mas o apito amigo apareceu de novo. Ai, meu Deus do céu. Existiam 5 jogadores no lance, 4 estavam impedidos, e aí o que não estava impedido fez o gol e o auxiliar acabou anulando, né, o gol que seria o gol de empate do Independente. Agora, já que você abriu falando do Corinthians, o que me chamou a atenção ontem, assim, foi a maneira como o Corinthians explorou os contra-ataques, né? Porque o Corinthians tem esse jeitão de jogar, de ficar ali atrás, aquela coisa toda, mas ele não tem tido tanta facilidade, nem tanta eficiência para chegar na área adversária, mesmo quando tem um contra-ataque à sua disposição. E ontem ele conseguiu, né? Umas 2 ou 3 vezes o Corinthians teve chance de fazer gols no contra-ataque. E isso me chamou a atenção. Você acha que foi a postura do time do Independiente que facilitou isso, ou o Carille está conseguindo arrumar um jeito do time sair mais rápido para pegar o adversário de surpresa, Zé? Na realidade é o que o Corinthians gosta de jogar, né? Realmente, o Corinthians gosta de jogar desse jeito. Opa, sumiu aqui o nosso Zé Boquinha. Deixa eu refazer o contato aqui com o nosso José Roberto Lucas, que estava falando exatamente sobre esse jeitão, né? O Corinthians ontem conseguiu, embora o gol não tivesse saído especificamente num contra-ataque, mas em determinados momentos do jogo, a equipe corintiana conseguiu encaixar alguns contra-ataques, levou perigo contra a meta do goleiro do Independiente, né? O próprio Cleison teve chance, Romero escapando pela direita, enfim, foram oportunidades que o Corinthians criou e acabou no final, num lance pela esquerda, que aí não era contra-ataque, era uma cobrança de lateral, né? E a equipe do Corinthians acabou fazendo um gol raro, porque o Jadson, né, fazer gol de cabeça é uma coisa difícil da gente ver, né? Muito difícil mesmo, né? E isso acabou acontecendo, né? Cruzamento do Matheus Vital e o Jadson, na realidade a bola nem tocou, ele tentou cabecear, pegou nas costas dele, assim, meio entre a cabeça e as costas, ali meio na nuca, né? Aí o goleiro tocou, a bola bateu na trave, bateu no goleiro, entrou. Foi realmente um lance diferente, né, do Jadson ontem.
E um momento raro na vida desse jogador, fazer um gol de cabeça e num jogo tão importante como esse na Argentina, né? E, e esse gol colocou o Corinthians na liderança isolada do seu grupo na Libertadores da América. O Corinthians agora abriu vantagem, né? E a gente ouve o Carille, né, falando principalmente da disposição do seu elenco na partida de ontem. Brincadeiro que se doaram, que estavam concentrados, atentos em todas as situações, o que colocou a bola no chão e tentou jogar também, criando oportunidades. Mas falar do sistema defensivo, tenho que falar do time inteiro, né? Tanto que um Romero se destaca, tanto que Cleison, Rodriguinho, Jadson ajudam a marcar lá na frente, já começam a marcação numa posição, num setor do campo mais à frente, isso facilita muito o sistema defensivo, que é muito sólido, jogadores experientes, e o Cássio aí já, mais uma vez, numa grande fase. Realmente, o Cássio ontem fez uma defesa chamada defesa de futsal, né? A bola, um chute meio a queima-roupa, houve um desvio no zagueiro corintiano, se eu não me engano, no Balbuena. Aí o Cássio, no puro reflexo, fez uma defesa com o pé, né, com a perna esquerda, parecia mesmo goleiro de futsal, né? Infelizmente a gente está com um problema aqui na comunicação com o José Roberto Lux, né, o Zé Boquinha, que estava aqui participando com a gente, aí houve um problema com a linha do Zé, então a gente vai tocando aqui o nosso Breakfast News. Portanto, o Corinthians ganhou, né? E, como eu disse, assumiu a liderança do seu grupo e agora vira a página, volta a pensar no Campeonato Brasileiro. Domingo joga contra o Paraná Clube em Curitiba, né? No estádio Durival de Brito. O jogo será às 11 da manhã, né? Nesse Campeonato Brasileiro agora nós temos esses jogos às 11 da manhã e alguns, né, serão às 11 da manhã. Domingo passado teve América Mineiro e Sport. No próximo domingo, Paraná e Corinthians. Jogo que nós estaremos transmitindo aqui na Rádio Futebol Clube. E depois o Corinthians vai pensar também em Copa do Brasil, porque a Libertadores por Corinthians agora só dia 2 de maio, né? Então vai demorar um pouquinho para que a equipe corintiana volte a atuar. E o próximo adversário será exatamente o Independiente, só que aí na Arena de Itaquera, né? E o Corinthians faz os jogos da volta dessa fase de grupos, né, da competição. O Corinthians vai ter de novo o Independiente, só que agora em casa. Aí ele sai para jogar com o Deportivo Lara na Venezuela e encerra contra o Milionário jogando em Itaquera e tem tudo para cravar aí, né, a primeira colocação do grupo, a equipe corintiana. Ontem o Corinthians ganhou, mas quem se deu mal, quem frustrou a sua torcida foi o Flamengo, né? O Flamengo de novo não ganhou jogando em casa. O Flamengo só empatou contra o Independiente Santa Fé, 1-1, né? Estádio vazio, porque o Flamengo teve que cumprir aí a última partida de punição e não tem jeito, né? Jogou sem a galera, aquela frieza toda tal, e o time acabou em campo não rendendo aquilo que dele se esperava e, portanto, são 3 jogos, uma vitória, 2 empates do Flamengo, né? Embora o Flamengo esteja na primeira colocação do grupo, só que agora ele vai ter que jogar 2 fora, contra o Santa Fé e contra o River Plate, e só vai receber o Emelec. Então, deu uma complicada aí na vida do Flamengo. Deixa eu ver se o Zé Boquinha está me ouvindo. Tudo bem, Zé? Está me ouvindo de novo, Zé? Sim, opa, Carlos. beleza. São claro, aquelas coisas da comunicação no Brasil, uma beleza. Exatamente. Eu terrível. eu já vi. Flamengo que amanheceu com os muros da Gávea pichados, né? Para variar. Agora, Zé, até que mande todo mundo embora. Né? Antes da gente falar do Flamengo, como caiu exatamente no momento que você ia analisar o time do Corinthians, eu vou até repetir o que o Carille falou, eu já havia colocado aqui a fala do Carille, mas vamos voltar um pouquinho, o nosso ouvinte vai entender que é importante o comentário, a opinião do Zé Boquinha sobre o Corinthians, depois a gente vai falar do Flamengo, evidentemente. Então, o Carille destacou ontem, Zé, a doação, a entrega do time do Corinthians. Brincadeiro que se doaram, que estavam concentrados, atentos em todas as situações, o que colocou a bola no chão e tentou jogar também, criando oportunidades. Mas falar do sistema defensivo, tenho que falar do time inteiro, né? Tanto que um Romero se destaca, tanto que Cleison, Rodriguinho, Jadson ajudam a marcar lá na frente, já começam
a marcação numa posição, num setor do campo mais à frente. Isso facilita muito o sistema defensivo, que é muito sólido, jogadores experientes, e o Cássio aí já, mais uma vez, numa grande fase. Voltou a jogar muito o Cássio e realmente, né, Zé? Em termos de marcação, até o roupeiro do Corinthians, se puder, sai lá do banco e vai marcar os adversários, né, Zé? É um time que joga o futebol compacto, né? O futebol de hoje, né? Futebol sanfona. Ataca em leque e defende todo mundo, né? E sem centroavante, o Rodriguinho, quem se enfiou ali pelo meio a maior parte do tempo, o Corinthians teve ótima chance, teve um contra-ataque com o Romero, mas ele teve que correr muito, né? Quando ele entrou dentro da área, acho que as pernas dele já não estavam em condições de chutar. Saiu um chute mascado, um chute fraco. Foi no primeiro tempo isso. Lance com o Cleison também, que ele demorou para chutar. Eu acho que o jogo foi igual. O empate seria um resultado mais justo para esse jogo. Mas o Bandeirinha, que tinha cometido já vários erros, não tinha dado impedimento num lance também contra o Corinthians, que quase saiu um gol, acabou sendo traído, né? Porque tinham 4 caras impedidos, o quinto não estava. E esse cara fez o gol. E ele estava assim com mais de 1 metro de vantagem, né? O Ralf estava na jogada com ele, dando condições. E o Bandeirinha foi traído porque viu um monte de camisa lá do time do Independente e falou: os caras estão impedidos, deixa eu levantar a bandeira aqui. E deu impedimento. Mas é um Corinthians arrumado, né? Um Corinthians que vai ganhando muita condição, muita moral, né? Eu acho que depois da virada que o Corinthians teve no Campeonato Paulista, e todo mundo disse que o Campeonato Paulista não serve para nada, claro que serve. Ser campeão de qualquer coisa, até do quarteirão, é bom. E o Corinthians virou a série contra o São Paulo, virou contra o Palmeiras. Isso aí já mostra para o time, estamos no caminho certo, estamos jogando igual jogamos ano passado. Não somos um time espetacular, bonito de ver jogar, mas somos um time eficiente demais, né? O Corinthians tem uma eficiência muito grande de chegar no ataque, de resolver e de ter a posse de bola quando precisa, e principalmente que falou o Carille, né? Todo mundo voltando para marcar, eles gostam de falar a palavra doando, né? Todo mundo se doando. Eu acho que não é mais nada mais, nada menos que a obrigação correr, né? Só falta o cara entrar em campo e ficar andando, né? Aí não adianta nada. Né? O cara ganha uma nota e está se doando pro time. Meu Deus, o cara fala, quando acaba o campeonato, o jogador fala assim: com muito sacrifício nós chegamos aqui. Mas que sacrifício, cara? Sacrifício era quando eu jogava minha bola. Você dormia em alojamento, viajava de Piruakombi e ficava em hotel que não tinha nem estrela. As estrelas eram as do céu, né? Hoje os negros comem pão de ló o dia inteiro, tratado da melhor maneira, hotel 5 estrelas, enfim, não tem nada de sacrifício. Salário bom, né, Zé? fazendo esse sacrifício ainda, hein, Zé? Se eu pudesse. Salário bom, né, Zé? Salário bom também, né? Pô, salário, que isso? É o nosso tempo de bola, de basquete, principalmente, que eu mais joguei. Você ganhava o suficiente para sobreviver, mais nada. Tinha que ter um emprego para trabalhar. Essas conversas me irritam, viu, profundamente. Bom, então agora vamos falar do Mengão. O Mengão ontem 1-1, né, contra o Independente Santa Fé no Maracanã. Como o Zé Boquinha disse, já a Gávea hoje já amanheceu toda pichada, aquela coisa toda. E quem falou do resultado foi o Diego. Sem dúvida que nós estamos insatisfeitos, como eu disse, mas eu tenho certeza que nós vamos classificar. É um resultado que nós não gostaríamos, um resultado pela história do jogo que nós teríamos que vencer, mas seguimos fortes e vamos para a próxima partida, como eu disse, em busca da vitória. Temos mais 3 jogos e eu tenho certeza que nós vamos conseguir sim a classificação. O problema agora é que desses 3 jogos, 2 serão fora, né? Contra o próprio Independente Santa Fé, lá na Colômbia, e contra o River Plate na Argentina. O Flamengo agora só joga em casa contra o Emelec. E aí, dá para classificar, Zé? Pelo que eu vi ontem, vai ser complicado, vai ser muito difícil. Por uma coisa, esse time do Flamengo não tem nada a ver com o Flamengo. E é o que eu estou vendo, que a torcida está se irritando cada dia mais. O Flamengo se caracteriza pela disposição, pela vontade de jogar, pela raça do time, enfim. E esse time não tem nada a ver, é um time meio burocrático. É um time, ontem fez um belo primeiro tempo, poderia ter liquidado o jogo,
e caiu muito no segundo tempo e deu chance para o empate do Santa Fé. E dentro disso aí, desse panorama, é um time até tecnicamente bom, muito bom até por sinal, mas não é um time que pega no breu, não é um time que vai para cima, não é um time que usa a camisa do Flamengo como a torcida do Flamengo quer, né? Para se impor contra o adversário. É um time que aceita muito o jogo. E o Diego é um cara que eu acho que está com os dias contados na Gávea, né? O Diego até agora não disse por que veio. É um bom jogador? É um jogador tecnicamente bom, mas para o Flamengo já não é o cara que interessa. Eu acho que é um jogador realmente que não vai emplacar muito, não. Vai bastar mais um jogo ruim dele, a torcida vai queimá-lo definitivamente. Hoje de manhã, era fora Bandeira, fora Diego, fora Arão, teremos Rasta, aquelas conversas de sempre. Só eu acho que pichar muro não está com nada, né? Está estragando o patrimônio, né? E tem aquela também, né? Ou joga por amor, ou joga por terror. Torcedor adora. Torcedor não, né? Aqueles que a gente já sabe, os de sempre, né? Adoram fazer esse tipo de coisa e não é isso que vai resolver também o problema do Flamengo. De qualquer maneira, o Diego tá mesmo na mira aí da galera como sendo um daqueles que, né, não tá jogando o que o torcedor esperava dele. Bom, Zé, ontem Corinthians e Flamengo jogaram e hoje mais duas camisas pesadíssimas do nosso futebol vão entrar em campo, né? O Cruzeiro contra a Universidade de Chile, Cruzeiro que vem apenas com 1 ponto na competição, né? Perdeu 2 e empatou aliás, tem 1 ponto porque ele perdeu para o Racing e empatou com o Vasco no Mineirão 0-0. Cruzeiro joga contra a Universidade de Chile, jogo duro para o time do Mano Menezes, né? Que vem de uma derrota no Campeonato Brasileiro, aquele jogo contra o Grêmio que nós transmitimos aqui na Rádio Futebol Clube. E o Edilson, né? Reconhece que o time não começou bem a Libertadores e promete melhorar. Não começamos bem a Libertadores, isso é fato, mas eu tenho certeza que esse jogo fora de casa vai ser importante pra gente, porque quando a gente joga dentro de casa, de repente os adversários se fecham mais. Eu acho que de repente a gente pode encontrar uns espaços e a gente possa garantir nossa primeira vitória, caminhando a nossa classificação pouco a pouco. Ô Zé, o Edilson está dizendo que talvez fora de casa o Cruzeiro tenha mais espaço. Só que quando jogou com o Racing na Argentina, tomou de 4-2, Zé. E aí, como é que fica? Esse de repente aí pode ser um jogador importante no time. De repente Só falou de repente. De repente o quê, cara? Não tem de repente no futebol. Ou você vai para cima ou você não vai. Sei lá, é um time bom, é um time que de repente, como falou o Edilson, pode ganhar, pode fazer uma boa vitória lá. Eu não estou gostando do Cruzeiro, não. Começou pessimamente a Libertadores, ganhou o Campeonato Mineiro na Bacia das Almas, tomou um 3-1, que poderia ter sido um 5-0 para o Atlético Mineiro no primeiro tempo. Foi 3-0 e conseguiu recuperar um gol, e por esse gol ganhou o título. E começou muito mal, né? Tomou um vareio do Grêmio no sábado passado. O Grêmio deitou e rolou em cima do Cruzeiro. Eu não vejo esse time que tem bons jogadores, mas é um time que não está me mostrando muita confiança dentro da Libertadores. Jogar fora de casa na Libertadores é um pepino muito grande, né? Realmente, o Corinthians ontem foi muito bem porque é um time que está arrumadíssimo atrás, é um time que marca muito bem e quando tem a posse de bola sabe tocar legal. É um time mais arrumado que o Cruzeiro, mas não sei, é um jogo decisivo para o Cruzeiro. Olha, e no papel, se a gente pegar aqui, ó, Fábio, Edilson, Dedé, Léo e Egídio, Henrique e Ariel Cabral, Robinho, Rafinha e Arrascaeta e mais o Thiago Neves. Quer dizer, no papel não é um time para estar sofrendo tanto assim, ou é? Não, é um bom time, não tem a menor dúvida. Mas não deu certo ainda, é um time que esse ano não pegou, o time realmente tomou 4 na Argentina, mas não é para tomar tanto gol, você jogando fora de casa, tudo bem. Mas é tipo do jogo que você vai para se garantir na defesa, pelo menos, né? Para depois ver o que vai acontecer. Então é um Cruzeiro muito estável,
Como era o Cruzeiro aqui no Brasil, você lembra? Nossa Senhora. Lembro. Cruzeiro novo, depois novo Cruzeiro novo. O que não Meu, faltou para, foi filho. Cruzado, o que não faltou foi nome de moeda nesse país, né, Zé Boquinha? E você É estava falando do verdade. jogo de sábado, o Mano deu uma entrevista, até coloquei aqui, na segunda-feira, ele falou que a maior dificuldade do Cruzeiro contra o Grêmio é que os jogadores não estavam achando a bola. Foi bem sincero, Mano Menezes, que ele não tava mesmo, né? Zé? Correu pra lá, corria pra Não, cá não e tá. nada, né? Onde está lá Ele foi Pelotas? realista, falou. O Grêmio jogou à vontade, né? E foi isso que aconteceu, né? O time do Cruzeiro não existiu no sábado. Mesmo jogando em casa, a posse de bola do Grêmio foi o dobro do Cruzeiro e chegou com facilidade ao gol. Mas tudo pode mudar, tem elenco para isso. Vamos ver que se o Mano consegue dar um jeito nessa situação. Bom, outro que joga fora hoje é jogo duríssimo, é o Vasco da Gama, que joga exatamente contra o Racing. Esse Racing que a gente acabou de dizer aqui, né, fez 4-2 no time do Cruzeiro, e o Vasco deverá ter Martim Silva, Iago Pikachu, Paulão Eraso e o Henrique. De sábado, Bruno Silva e o Wellington, Evander, Riascos e Wagner. E o Eraso, né, que é um zagueiro experiente e tal, foi questionado sobre o principal jogador do time do Racing, que é o Lautaro Martins, né? O Lautaro está jogando muito, já fala-se que ele vai para o futebol europeu, né? E como o Eraso é um zagueirão, vai ter que marcar o rapaz, ele respondeu sobre o menino. Brincadeiro que se doaram. Perdão, apertei o botãozinho errado, é esse aqui, ó. Acho que é o principal jogador deles hoje em dia. É um jogador que quer mostrar todo o seu potencial numa competição internacional como é a Copa Libertadores. Vai ser um lindo jogo. Eu estou muito empolgado, saber que vou enfrentar jogadores com qualidade, saber que vou enfrentar jogadores difíceis. Ô Zé, normalmente zagueiro quando joga contra time difícil fica preocupado. O Eraso tá empolgado, Zé Boquinha. Você já tinha visto isso? Não? Ele tá levando fé no taco, né? Ele sabe que a condição que ele tem, e deve já ter estudado o Martins, ele falou que sei como vou marcar, vamos ver. Eu acho legal, o Vasco está em boa fase, né? O Vasco está atravessando uma fase legal e tem condição de jogar de igual para igual, sem dúvida. Eu vejo o Vasco em ótima situação hoje, na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, é um time que deu liga, né? E como é o futebol, né, Zé? O Flamengo procurando o técnico e o Zé Ricardo, que foi dispensado pelo Flamengo, arrumou o time do Vasco. O Flamengo, eu tô sentindo que não tem ninguém que entenda de futebol, né? Eu estava vendo a saída do time ontem e chamaram o presidente para dar uma entrevista. Ele falou, não vou dar porque eu não entendo nada de futebol, e foi embora. É de uma arrogância também, homem, que não é brincadeira, viu? Meu Deus do céu. E aí que os caras se irritam mais ainda, né? Porque uma hora dessa, os caras têm que pôr a cara para bater, né? Sem dúvida. É a figura máxima, tem que chegar e falar alguma coisa, né? Desculpa, tentamos, o time foi mal, enfim, sei lá. Esse negócio de botar técnico interino num momento desse que você tá com Libertadores, começo de brasileiro, isso pode custar caro, viu? Pode custar a temporada, né, Zé? Claro. E o Zé Ricardo tá fazendo um belo... Eu gosto do Zé Ricardo, acho um técnico bem correto, um cara centrado no que ele faz. É aquele que está em franca evolução, tem tudo aí para se transformar num dos grandes técnicos do futebol brasileiro. Eu gosto muito desse rapaz. O Flamengo poderia ter... É claro que você trabalhou no Flamengo, você sabe melhor que eu. É duro, time de massa, quando a galera pressiona, é difícil segurar, mas se tivesse segurado o Zé Ricardo, talvez o Flamengo hoje estivesse numa outra situação. Não só pela qualidade dele, mas aí ele teria tido uma sequência, né, para poder mostrar o trabalho que ele vem mostrando, por exemplo, no Vasco da Gama. O Flamengo não teve essa paciência, mandou o rapaz embora, e de lá para cá tem sido aí uma sucessão de erros, né, culminando recentemente com a demissão do Paulo César Carpegiani. Vamos agora virar a página.
Falamos muito de Libertadores aqui, só que hoje, Zé Boquinha, tem um jogaço pela Copa do Brasil, que nós vamos transmitir aqui na Rádio Futebol Clube, São Paulo e Atlético Paranaense, hein? Tricolor aí aos poucos vai se ajeitando com a Aguirre. O São Paulo não perdeu em casa ainda com a Aguirre, aliás, nem tomou gol, né? Jogou 3 vezes aquela vitória contra o Corinthians no primeiro jogo da fase semifinal, 1-0. Já havia vencido o São Caetano por 2-0, ganhou do Paraná Clube 1-0. Então, vem numa sequência boa em casa, não tomando gols, né? E vai pegar um dos melhores times do Brasil, na minha opinião. A gente estava falando sobre isso aqui na segunda-feira, né, Zé? Na terça, melhor dizendo, o Furacão foi o único time que teve pré-temporada, né? Porque jogou o Campeonato Paranaense com o time Sub-23, foi campeão, quer dizer, olha só, além de jogar com o Sub-23, foi campeão em cima do seu rival, Coritiba, e preparou o time como todo mundo deveria fazer. Teve férias, teve tempo de preparar a jogada ensaiada, o técnico posicionando os jogadores da maneira como ele quer. E aí qual foi o resultado? Pegou a Chapecoense e meteu 5-1 na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Ou seja, o São Paulo não terá vida fácil, ou como diriam os portugueses, a Boquinha, o São Paulo não terá uma pera doce hoje no Morumbi, hein? Sem dúvida nenhuma, né? Ainda mais precisando do resultado, o São Paulo vai ter que ir para cima. E a velocidade de contra-ataque desse time do Atlético Paranaense está muito bem treinada. É um time bem arrumadinho para sair no contra-ataque e chegar rápido na área adversária. Um time solto. É outro técnico que a gente aposta nele, tomara que dê certo. O Fernando Diniz, que é um cara inteligente, um cara que faz o time jogar um futebol ofensivo, coisa que a gente reclama tanto no Brasil. Todo mundo é acovardado, técnico, no medo de perder. Ele não, ele bota o time para cima e não quer saber. Vamos embora, vamos jogar e é assim que vai ser. Todo mundo toca bem a bola, é um time arrumadinho. Vai ser duro para o São Paulo, Lima. Hoje talvez seja o teste do São Paulo. A gente saber se o São Paulo, para onde vai nessa temporada, né? Defesa bem arrumada, bem arrumada. Mas hoje precisa de ataque, hoje precisa fazer gol. Ô Zé, você destacou e muito bem outro dia como o Grêmio e o Renato Gaúcho recuperam alguns jogadores, né? E se a gente analisar, olha aqui a escalação do Atlético Paranaense. O goleiro é o Santos, aí 3 zagueiros. Pavés, Paulo André e Thiago Heleno. Aí você tem uma linha de 4 com o Jonathan, o Rosseto, o Lúcio Gonçalves e o Carleto, né? E 3 jogadores mais à frente, o Nicão, o Pablo e o Guilherme. Você pega esse time aqui, alguns jogadores também que ninguém mais queria saber deles, né? Thiago Heleno, o Paulo André, o Carleto, né? O Jonathan, que já é um veterano, o Guilherme, que estava encostado no Corinthians, e de repente os caras foram pro Atlético e estão jogando muita bola, Zaboquinha. Eu acho, esse é o detalhe principal de um técnico, né? Por isso que eu falei tanto, elogiei tanto o Renato, porque, a exemplo do Atlético, jogadores como Cortez, o Cícero, o Maicon, foram jogadores rifados, né? Coincidentemente no São Paulo. E o Fernando Diniz também pega esses caras, ele olha e fala, pô, esse cara aí vai bem no meu esquema, pode trazer. É mais ou menos por aí. E o jogador chega, a primeira coisa que você fala pro jogador, cara, tenho confiança em você, por isso que eu estou te trazendo, sei que você vai fazer aquilo que eu preciso. E é simples, não tem muita invenção nisso aí. É você ter o esquema bem arrumado e colocá-lo para jogar. É isso que está fazendo. E o Diniz conseguiu colocar até o Carleto. São jogadores realmente que não tem mais espaço, né? Jogadores rifados no futebol brasileiro e de repente passam a jogar bem dentro do esquema que os ajuda, né? O próprio Guilherme, né? Estava encostadão no Corinthians, foi pro Atlético e está jogando bem. O time do São Paulo, de novo com 3 zagueiros, né? Sidão no gol, Éder, Militão, Arboleda e Rodrigo Caio. Aí você tem o Regis pela direita e na esquerda, aí ele tem uma dúvida, ou o Júnior Tavares, que é da posição mesmo, lateral, ou o Valdívia, se quiser dar uma cara mais ofensiva desde o início. Se o Valdívia jogar, evidentemente, o Lisiero, que é lateral esquerdo de origem, né, vai ocupar essa posição. Se o Valdívia, evidentemente, jogaria no meio. Agora, se jogar o Júnior Tavares, aí o meio de campo ficaria com o Jusilei
Petros e Lisiero. No lugar do Petros, talvez o Cueva também, é uma das dúvidas do Aguirre. E na frente o Nenê e o Trellis. Alguns jogadores aqui foram poupados, né, da partida diante do Paraná, o Nenê, o Trellis. Tá no caminho certo o Aguirre, Zé Boquinha? Olha, ele está tentando ajeitar o São Paulo, né, da maneira que pode, né? Então, vai arriscando alguns jogadores, vai tentando jogadores que possam se adaptar ao esquema dele. Eu acho que isso que é importante. E eu vejo o São Paulo com boa cara, né? Chegou o Everton agora, o Everton também vai acrescentar muito esse time, que é um jogador interessantíssimo, jogador que sabe jogar, jogador que prende a bola no ataque. É o São Paulo tentando se recuperar. Vamos torcer para o Aguirre dar certo. O São Paulo precisa voltar a ser o São Paulo de sempre, né? E faz muito tempo que o São Paulo não tem aquele punch que o São Paulo tinha, né? O São Paulo não chega, o São Paulo tem jogado para não cair, né? Essa que é a verdade no Campeonato Brasileiro. Mas hoje é um jogo difícil, né? Um jogo que a torcida vai exigir, São Paulo vai sair para o jogo. De qualquer maneira, o Aguirre vai ter que segurar um pouco esse ímpeto, porque não pode se expor muito também. É verdade. E ontem surgiu uma informação nas últimas horas, e se essa informação se confirmar, eu estava até comentando com o Salgueiro ontem, Zé, que o Manchester City estaria disposto a pagar 20 milhões de libras pelo Militão. Isso aí dá mais ou menos 97 milhões de reais. Se vier uma proposta dessa pelo Militão, se eu sou presidente do São Paulo, olha, eu faço um pacotinho bonitinho, boto um laço, né, dourado assim, pego o Militão, boto na primeira classe e levo ele pessoalmente até a cidade de Manchester e entrego. Você não acha não, Zé Boquinha? 97, vai vender bem assim lá longe. Se o São Paulo realmente fizer esse negócio, parabéns à diretoria do São Paulo. Mas não tenha dúvida, pega o primeiro voo para a Inglaterra e vamos embora, Militão, vamos junto, vamos de mão dada. Let's go, boy! Let's go, boy! Ele é bom jogador, tudo bem, mas 97 milhões, meu Deus! E vai resolver muito o problema de caixa do São Paulo. São Paulo, para vender, você pode fazer críticas ao São Paulo em muitas áreas. Agora, para vender jogador, o que São Paulo e Cruzeiro são os melhores do Brasil. É impressionante o que eles conseguem, assim, quando vendem jogadores para fora do Brasil. Agora, o problema é que o dinheiro chega e aí também a gente não sabe o que acontece, porque vira e mexe, São Paulo está com problema financeiro, né? Aí é o que mais vende, né? Isso aí também não dá para entender. Compra mal para burro também, né? Pelo amor de Deus. Cada copo você vê o Diego Souza está encostado, né? Não sei se vai ter mais espaço para ele dentro do São Paulo. Tá relacionado pro jogo. Custou, né? Tá relacionado pro jogo, mas não é banco, titular. Pode entrar depois. Mas de qualquer maneira é um jogador que já está meio marcado, né? O técnico já mostrou que não está muito interessado em aproveitá-lo. Mas é uma compra espetacular, né? Não tenha dúvida. Bom, e aí ele vai jogar com o Guardiola. Tem mais essa ainda, né, Zé? Olha a mudança na vida do rapaz, hein? Já pensou? O Militão jogando com o Pepe Guardiola. E o Guardiola tem olho clínico, né? Ele está levando um jogador que é um jogador de explosão, né? O Militão tem uma condição atlética espetacular, né? Um jogador raçudo. Pelo que eu tenho visto ele no São Paulo, é um jogador interessantíssimo, né? Então, por isso é que o Manchester City está tentando contratá-lo. Eu tenho certeza que ele vai dar certo, né? Não, eu particularmente gosto, eu não estou tirando sarro do Militão, não. Acho que ele é um bom jogador, tem um futuro muito grande. Eu só estou achando assim, para a realidade do futebol brasileiro, né, alguém conseguir vender um zagueiro por quase 100 milhões de reais seria um negócio espetacular. Mas o Militão merece, é um menino que tá realmente mostrando. E o City está precisando de zagueiro, né? O Otamendi já está ali meio mais para lá do que para cá. O time ganhou o campeonato inglês brilhantemente, mas perdeu a Champions League. E o Guardiola, como disse o Zé Boquinha, ele sabe. Se ele está indicando o Militão, é porque ele está vendo qualidades no rapaz e por isso. E também 20 milhões de libras para o City é pouca coisa. É que para a gente aqui, né, evidentemente, o valor fica muito alto. Mas para eles lá, 20 milhões é transação pequena, é café pequeno, né? Às vezes tem jogador que custa 50, 60, 100. Então, quando você fala em 20, lá para eles é tranquilo.
E há pouco você disse sobre a chegada do Everton, né, Zé Boquinha? E ontem, na entrevista coletiva, ele disse por que ele trocou o Flamengo pelo São Paulo. Motivou, eu estava vendo que meu ciclo no Flamengo estava acabando. E é um time que vai buscar títulos também, né, cara? Como o Flamengo. Isso acho que estou muito tranquilo. É uma escolha muito pensada. E eu tenho certeza que vai dar certo. Você concorda com o Everton, Zé? O São Paulo é um título que... desculpa, um título. É um time que vai buscar algum título nessa temporada ou não? Por enquanto, não. Só se o Everton tiver a condição de mudar o astral do time, mudar a condição ofensiva do time. Mas ainda não. Ainda é um time que a gente está querendo ver jogar um bom futebol. Querendo ver um time... Eu acho que esses últimos jogos já mostrou ser um time mais competitivo do que era antes do Diego Aguirre chegar. Mas está longe ainda de ser um time que possa lutar por título. Então, tá bom. Bom, amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre o Campeonato Brasileiro, né, da rodada do fim de semana. A gente vai falar mais do Palmeiras, do Santos também, dos outros clubes, né? Hoje a gente falou um pouco mais sobre Libertadores, que Corinthians e Flamengo jogaram ontem, o Cruzeiro e o Vasco vão jogar hoje. Hoje também tem Copa do Brasil. Então, amanhã a gente vai falar bastante sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, tem uma notícia aqui que eu não posso deixar de repercutir com vocês, né? O Palmeiras está a fim de contratar uma empresa de investigação e buscar um advogado criminalista para provar que teve interferência na final do Campeonato Paulista. Quando será que vai terminar o Paulistão, hein, Zé Boquinha? Aí diz que o Paulistão não vale nada, né? É Paulistinha. Se é Paulistinha, para que tanto... Né? Se é Paulistinha, para que tanta preocupação, né? Deixa lá, é Paulistinha mesmo. Ah, cara, tem dó, né? Já faz 15 dias que acabou. Não tem mais jeito, não vai dar para... Vai fazer o quê? Vai jogar de novo? É o que eles querem. Eu quero perguntar isso. O que vai melar o campeonato, começar tudo de novo? Não, eles querem querem fazer o último jogo de novo, repetir a final. Ah, eles querem jogar de novo? Querem anular a final e fazer um novo jogo. Você já está no meio do Campeonato Brasileiro, vai ter Copa do Mundo, você quer fazer um jogo vencido? Ah, cara, tem dó, né? Deixa pra lá e vamos tocar o barco. Eu acho que o Palmeiras tem que se preocupar com a porcaria que o Palmeiras está jogando. O presidente tem que entrar no vestiário e dar uma chacoalhada no time, não ficar com essa história aí de polícia investigativa e não sei o quê. Isso aí já foi, cara. Isso aí infelizmente faz parte do futebol, se está certo ou errado. O que ele tem que pensar é que não foi pênalti, é a primeira coisa. Tudo que aconteceu depois foi por um erro primário do árbitro em dar o pênalti. Voltou atrás, aconteceu, paciência, o que vai fazer? Mas não foi pênalti. Ele quer ganhar com um pênalti roubado? Como é que faz? Eu não entendo isso. Esse tipo de coisa. E quanto está se gastando para fazer isso aí? Tem que pagar os caras que vêm fazer a tal investigação aí. Não tem que pagar, Lima? Tem, né? Sem dúvida. Tem que gastar. Pô, e quem que paga? É a dona coisa lá, da Crefisa que paga? Dinheiro lá não é problema, Zé. Fica tranquilo. Para, né? Isso aí é administrar mal para burro. Isso é muita paixão, isso é ser torcedor só e não presidente do clube. Tem que pensar no o que vem pela frente, que o Palmeiras não está bem. O Palmeiras é um time meia boca no campeonato, é um time que joga pro gasto. Investiu muito, tem bons jogadores, mas alguma coisa tá errada. Eu já chamei a atenção isso no último jogo, que quem conhece jogador, quem conhece, trabalhou com esse povo tanto tempo, só de olhar para o cara você vê que tem alguma coisa errada. E o Palmeiras, as ações dentro do campo, você percebe, às vezes o cara vê um nego livre, não passa a bola, retém a bola um pouquinho mais para passar para o cara numa dividida. Isso está acontecendo no Palmeiras, hein? Não vão dizer que eu não avisei, hein? E não sei quem é o culpado, se isso é feito para um cara ferrar o outro, é para ferrar o técnico, mas alguma coisa está estranha. Não é teoria da conspiração, mas alguém tem que prestar atenção nisso e parar com essa besteira aí de querer melar um jogo de campeonato. Já foi, cara. É o Paulistinha, vambora. Isso que eu não me conformo, né? O cara que não foi campeão é Paulistinha, né? E fica aí em cima. Vou te contar, tem cada coisa no futebol que
que cada dia é pior, né? Ô, barbaridade. Eu acho que um time da grandeza do Palmeiras não precisava ficar, sabe, correndo atrás disso não. Aceita, acabou, o jogo já foi e vamos que vamos. O Palmeiras tem condições de conquistar coisas grandes ainda nessa temporada 2018. E só encerrando o assunto Copa do Brasil, ontem o Atlético Mineiro também se classificou, empatou 2-2 com o Ferroviário lá em Fortaleza, havia vencido 4-0 o jogo de ida, né? A Ponte Preta do Zé Boquinha também se classificou, ela ganhou em Campinas de 3-0 e perdeu ontem de 1-0 para o Náutico em Recife, a Ponte também está lá. Você viu o pênalti ontem? Não vi, Zé, não vi. Vou te contar. Não foi? O cara passou meio metro do jogador do Náutico e o juiz deu pênalti. Cobrou o joelho, se jogou e vambora. Paciência. Vamos que vamos, né? E o Goiás fez 2-0 no Avaí. O primeiro jogo havia sido 2-2, então o Goiás passou. Atlético Mineiro, Goiás e Ponte estão classificados. E hoje, além de Atlético Paranaense e São Paulo e Atlético Paranaense, né, no estádio do Morumbi, tem Vitória e Internacional no Barradão, né? Outro jogo para definir quem passa. E o Vitória e o São Paulo estão na mesma condição, né? Os dois perderam fora de casa por 2-1 e agora vão decidir em casa se passam ou não para a próxima fase. E aí, na próxima fase, né, já teremos a presença dos clubes que estão disputando a Libertadores da América, né? Começam aí confrontos realmente bem interessantes da Copa do Brasil. Vamos agora virar a página. E ontem o Neymar esteve na capital paulista, participando de um evento de um dos seus patrocinadores e, evidentemente, o que todo mundo queria saber era sobre a recuperação dele, né? O que o Neymar estava esperando aí depois de tudo que ele passou, cirurgia, enfim, e o Neymar falou sobre isso. Pretendo chegar melhor do que eu estava. Claro que existem certas dúvidas, né? Às vezes eu sinto também. Mas acho que é normal, né? É normal para um cara que acabou machucando. Foi minha primeira cirurgia na carreira. Nunca passei por isso. E para mim, queira ou não, está sendo muito difícil. Ficar sem jogar, ficar sem treinar. Ficar fora do ambiente de trabalho, que é o mais gostoso, né? De vestiário, de ficar com os amigos, de treinar, né? De concentrar, de ir pro jogo. Está sendo muito difícil, é muito ruim eu estar aqui no Brasil e ver meu time jogando, fazendo gol, sendo campeão. Eu queria muito estar com eles, mas né, existe uma coisa maior do que essa, que é a saúde, e eu tenho que cuidar dela. E aí, Zé Boquinha, a nossa grande esperança para a Copa do Mundo, Neymar Júnior? Tá no ritual, né? Eu acho que ele está fazendo o trabalho dele da maneira que tem que ser. Normalmente, quando você tem, hoje em dia, já há muito tempo, você tem uma lesão no pé, você continua trabalhando o resto do corpo, né? Você não fica parado, né? Antigamente, você operava, você ficava um mês parado, deitado, não podia andar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você foca os outros lados do corpo e, no final, quando você tirar o gesso, você faz a recuperação final do pé. Tá aparecendo muito, né? E todo mundo criticando. Aqui no Brasil, é uma coisa que às vezes me deixa também irritado, né? Como a gente queima nossos ídolos, né? Todo mundo metendo pau nele. Mas se ele pode ir lá jogar baralho, lá, pôquer, por que ele não pode ir lá ver o time dele ser campeão? Cara, não tem nada a ver. O problema é dele com o time lá. Se o presidente lá falou, não venha não, ficar quietinho aí para você se recuperar. Você não sabe qual é o acordo entre ele, o dono do time, e o presidente, e o técnico? Ninguém sabe, cara. Aí fica todo mundo metendo pau no moleque. Não, porque tinha que estar lá para participar. Participar do quê? Ia lá na arquibancada, assistia o jogo, saía mancando, pegava um avião e voltava, porque não ia entrar em campo para correr, dar a volta olímpica, né? Então tem coisa no Brasil que eu vou te contar. É de lascar e deixa ele quieto aí, fazendo o que ele está fazendo. Ele tem os compromissos dele. Ele pode fazer aqui dentro, se movimentar, e está esperando consolidar a fratura para daí ir para o pau, né? Mas acho que mais um mês ele está liberado para treinar e deve voltar com uma fome de bola danada. Tomara, né? É a nossa esperança. Sem dúvida, a previsão. Sem ele,
fica complicado. A previsão é 17 de maio, né, para a volta do Neymar aos campos. Isso que você falou, Zé, foi apimentado, aí também não foi só a questão da imprensa brasileira, não. Um ex-jogador da seleção francesa, o Dugarry, que foi campeão com a França em 98 em cima do Brasil, ele deu uma declaração fortíssima lá na França, dizendo que o Neymar cospe no Paris Saint-Germain, que não tá nem aí, que ele devia estar... Isso que você falou, que ele devia estar lá, né, para abraçar os companheiros quando o time foi campeão. Blá, blá. Então, quer dizer, não foi uma coisa só da imprensa brasileira, né? Houve também uma repercussão muito por conta do que falou o Dugarry sobre o Neymar, né? E tem muitos ex-jogadores da França que não gostam do Neymar, acham que ele não respeita o Paris Saint-Germain, né, Zé? Cara, é o que eu acabei de falar, né? A declaração desse cara, para mim, não vale nada. A declaração de um cara que está com dor de cotovelo. Não existe essa declaração. Porque, como eu disse, você tá metendo o pau num cara que você não sabe qual é a relação dele entre ele, o clube, o técnico, o presidente, o dono do time. É simples isso. Ele deve ter feito um acerto com os caras, deve ter falado, olha, eu vou ficar lá, não vou vir mais para cá, eu tenho que recuperar, tenho que pensar em mim, o que vocês acham? Com certeza, ele é empregado do clube. Ele pediu o aval do presidente do clube e do técnico para poder ficar aqui sossegado. Eu não tenho a menor dúvida disso, ninguém é tão burro assim, a ponto de simplesmente ignorar o time dele. Agora, o cara faz a declaração que ele quiser. E quem é esse cara para fazer a declaração? Ele foi um campeão do mundo. Para eles lá é um cara importante, né, Zé? Mas tudo bem, mas ele não está sabendo o que está acontecendo. Como é que ele está cuspido? Ele quebrou o pé jogando no time dele. É verdade. Não pode jogar, o que você vai fazer com ele agora? Deixa ele ter que trabalhar. Deixa o cara quieto, né? Para com isso. A imprensa brasileira também vai atrás dessas declarações e faz um carnaval desgraçado em volta disso. É que Neymar... Deixa ele quieto, deixa ele se recuperar com tudo e tá psicologicamente bem. É que Neymar dá ibope, né, Zé? Aí o pessoal começa a repercutir. Uma notícia aqui que eu estava esquecendo de falar, ontem, finalmente, eu falei ontem, vou falar hoje de novo, né, porque merece. Finalmente o Zeca tirou a ação que ele tinha contra o Santos na justiça. O Santos vai comprar o que faltava, porque o Santos não tinha 100% do passe do Zeca, vai comprar a porcentagem que faltava e já está decidido que o Zeca vai para o Internacional e o Eduardo Sacha fica na Vila Belmiro. Então, finalmente, o Zeca vai poder jogar a bola dele. Agora a gente fica torcendo para Fluminense, Palmeiras e Scarpa se acertarem, porque é duro ver o cara não poder jogar, né? O cara viver disso e não poder jogar, não poder exercer a sua profissão por conta aí de problemas judiciais. E só para finalizar, eu não posso deixar de perguntar para José Roberto Lux, o nosso Zé Boquinha, se um tal de LeBron James jogou bem contra os Pacers, Zé Boquinha. O homem joga um pouquinho de basquete, principalmente no primeiro tempo. Ele jogou um pouquinho na vitória dos Cavaliers, Fala um pouquinho do assunto. 29 pontos só no primeiro tempo. Você não conhece muito de basquete, mas eu vou cutucar você, Zé Boquinha, por favor. Aliás, você já pensou em ser técnico de basquete alguma vez, Zé Boquinha? Essa é boa, essa é antiga, mas estou sempre sendo usado. Não, mas vamos lá, Zé, é importante você falar da NBA, você que é um especialista no assunto. O LeBron de novo arrebentou, como você disse, 29 pontos só no primeiro tempo. E a série está empatada, Zé Boquinha, 1-1. Pois é, o primeiro jogo ele se ausentou do primeiro tempo. Eu nunca vi uma partida tão horrível do LeBron em termos ofensivos. Quando ele começou a jogar, o time já estava tomando uma piaba de Indiana e não conseguiu se recuperar. Ontem o técnico deve ter chamado ele no canto e falou, se você não tomar conta da bola desde o primeiro segundo de jogo e decidir de cada 10, 9, nós vamos perder de novo. Porque o time do Cleveland, eu vou te contar, os caras é um amontoado desgraçado. O que eles fizeram com o Cleveland esse ano não se faz com uma franquia que disputou 3 títulos seguidos. Fizeram um time, aí mandaram todo mundo embora, trouxeram um monte de gente meia boca. E é um time que depende exclusivamente do LeBron jogar do jeito que ele jogou ontem. É a única maneira do time do Cleveland chegar mais longe na temporada. Vai ter 2 jogos agora em Indianápolis, vai ser difícil a beça,
Mas se ele jogar com a intensidade que ele jogou ontem, e a gente sabe que ele pode jogar para 40 pontos toda noite, e vai fazer naturalmente os 40 pontos, é só ele jogar próximo à cesta, que é o forte dele. Eu até, já há muitos anos, já inventei um mote para ele, que é o pra dentro, LeBron. Ele pode ganhar o jogo, sim, porque o time não ajuda, viu, Lima? O time é complicado. Nossa, mãe. Eu já teria quebrado umas 3 pranchetas lá. Ô Zé, no futebol o pessoal fala assim, é o Messi mais 10. No caso ali é o LeBron e mais 4, né? É, o LeBron e o resto. Nem mais 4. Ninguém ajuda o cara, meu Deus do céu. Tá feia a coisa. Então tá bom, Zé. Um grande abraço. Foi muito bom tê-lo aqui mais uma vez no Breakfast News, Zé Boquinha. Um abraço, até a próxima, Lima. Muito bem, estamos encerrando essa edição do Breakfast News, mas você já sabe, hein? Se você não conseguiu acompanhar o programa desde o começo, não tem problema, ele ficará arquivado em podcast. É só acessar www.radiofutebolclube.com.br e você tem toda a nossa programação arquivadinha ali para ouvir quando quiser, quando puder. E aí você vai se ligando cada vez mais na Rádio Futebol Clube. A qualquer momento tem o Click Time atualizando as informações do esporte. Às 6 da tarde o Upgrade, falando muito sobre futebol brasileiro e internacional também. E às 7h15 da noite, um jogaço para você. São Paulo e Atlético Paranaense valendo vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes.